Dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Mateus, e intitulado Eu desafio você a largar tudo e a seguir a Jesus. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você fazer acompanhamento dos nossos vídeos, porque nós fazemos lançamentos diários desses vídeos, sem falhar nenhum dia. Estamos vendo o Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, que foi escrito para demonstrar pela vida e pela obra de Jesus Cristo que ele é o Messias esperado e que ele é o Messias desejado, e assim evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos, nações. Também é de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o reino que ele trouxe como cumprimento do plano de redenção de Deus. Nós iremos ver aqui que Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento, ele é o rei prometido, ele é o Messias. Enquanto esteve aqui na terra, ele inaugurou o reino de Deus. Os seguidores de Jesus devem espalhar esse reino e fazer os discípulos de todas as nações. Os seus seguidores deverão sofrer, mas Jesus estará sempre com eles. Quando retornar, ele vai completar o reino de Deus. Está também dividido o livro de Mateus, estruturado esse ensino em 5 principais sermões, os quais nós destacamos: um sermão ético, discipulado em missão, o reino do céu, a igreja, a escatologia. Essa estrutura em si, foi padronizada de acordo com 5 livros de Moisés, de modo a apresentar Jesus como o profeta de Deuteronômio 18:18, que era ainda maior do que Moisés. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Leia aí o capítulo 4 antes de nos ouvir. Como já dissemos, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, o qual se encontra estruturado nessas 5 divisões correspondentes ao Antigo Testamento, correspondentes à Torá. E assim apresentar Jesus como profeta anunciado. Estamos na parte 2, a linha A, que é a narrativa, é o anúncio do reino. Na narrativa que irá até o capítulo 4, veremos o anúncio do reino. Os capítulos 3 e 4 formam essa parte narrada que descreve João e Jesus anunciando a vinda do reino. Neste capítulo, Jesus está sendo levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. O diabo então o tentou. Jesus poderia levar a vida que quisesse, mas vemos pelas tentações que ele optou por depender do Pai cabalmente, isto é, ele foi um exemplo para nós, independentemente de qualquer circunstância. Primeiro, sobre o que ele era e suas necessidades básicas. De fato, ele era o Filho de Deus. De fato, ele poderia transformar aquelas pedras em pães. O diabo e Jesus sabiam quem eram. O diabo tentou a fazer sua vontade e a satisfazer os seus desejos, sem se importar com o Pai. Jesus o rechaçou, usando a palavra de Deus, dizendo que Deus está acima das nossas necessidades básicas. Segundo, ainda sobre o que ele era e seus poderes, mas Jesus o rechaçou novamente, mediante a palavra escrita, na qual não devemos tentar ao Senhor. Em terceiro, sendo que não conseguia demovê-lo, ousou obter dele adoração e reconhecimento, mas usando novamente a palavra. Definitivamente, Jesus o expulsou da sua presença, dizendo que devemos adorar somente a Deus e somente a Ele prestar culto. Após isso, o diabo fugiu e vieram os anjos e o serviram. Devemos resistir ao diabo, que ele vai fugir de nós. É a recomendação da palavra. Conforme estamos vendo na nossa Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire na Semeadores, nossa loja virtual, www.semeadores.com.br, a tentação de Jesus é contraparte da tentação de Israel no deserto. E isso faz sentido. Como em Números 14:34, os 40 dias representam 40 anos. Esse acontecimento relembra Deuteronômio 8, de 1 a 5, que Jesus citou em resposta a uma das tentações. Novamente vemos Jesus como o verdadeiro ou o último Israel, o Filho de Deus. Na verdade, a experiência da nação de Israel foi o tipo, a sombra, que apontou para que Cristo experimentaria mais tarde. A real
provação e experiência penosa de Israel como o Filho de Deus foi concluída por Jesus, o Israel e Filho de Deus definitivo. As tentações que Jesus enfrentou naquele deserto ao qual ele tinha sido levado pelo Espírito Santo representam os três tipos de tentações que todo ser humano experimenta. Aquelas originadas por impulsos físicos, aquelas que apelam para o orgulho e aquelas que advêm de um desejo por posses. Porém, cada uma delas foi também uma tentação distintamente messiânica. Observe que Satanás não apelou somente para a fome ou o orgulho, mas armou as tentações em termos de um desafio à justa divindade de Jesus. Se és filho de Deus. A última tentação apresentou Jesus um caminho para o reinado que teria sido evitado que a cruz. Não somente Jesus foi tentado em todos os aspectos que nós somos, mas suas tentações foram muito maiores do que qualquer uma que pudéssemos experimentar. No entanto, ele não pecou. Seu triunfo sobre a tentação o qualifica de modo inigualável para nos representar diante de Deus como misericordioso e fiel sumo sacerdote. O Filho sabe pessoalmente e por experiência própria o que é passar por uma tentação. Jesus foi e é sem pecado. A tentação não nascia nele como acontece conosco, Tiago 1,14. Porém, como verdadeiro homem, Jesus foi realmente tentado. Somente a pessoa que resiste à tentação sente a sua força. Nesse ponto, nós podemos perceber que Jesus é maior do que todas as forças que se nos opõem. Mas somente aqueles que enfrentam e resistem sentem essa força total. Em Deuteronômio 8:3, essa expressão de toda a palavra se refere à palavra de orientação de Deus no deserto e à sua provisão do maná. Diferentemente de Israel, Jesus não abandonou a sua confiança na provisão de Deus. Embora Jesus tivesse o poder do Espírito Santo numa medida plena, ele respondeu a cada uma das tentações de Satanás com uma referência bíblica. O poder do Espírito é a palavra de Deus, Efésios 6:17. E até mesmo Jesus fez uso das Escrituras para obter força em sua batalha espiritual. O pináculo do templo onde o diabo levou Jesus e o colocou nessa parte mais alta tratava-se provavelmente de uma extensão do muro do templo, na beira do ribeiro do Cedron. Esclarece-nos essa Bíblia de estudo de Genebra que Joséfo, lá em Antiguidades 15:410, referiu-se à queda precipitada do topo desse muro até a base ravina. No verso 6, vemos Satanás citando as Escrituras. Sim, ele também pode citar a Bíblia, mas é importante observar que aqui ele usou o Salmo 91, versos 11 e 12, de um modo exatamente oposto à intenção que era a do salmista. O texto do Salmo 91 exorta seus leitores a confiarem em Deus. Satanás tentou trocar confiança por um teste que lançava dúvidas sobre a fidelidade de Deus e exigiu uma prova visual em vez da fé. A presunção não advém da fé, mas da falta de fé. É interessante observar que Satanás não prosseguiu para citar Salmo 91:13, pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Israel submeteu Deus a um teste em massa. Diante do desafio do diabo, Jesus, com todo o zelo de uma adoração verdadeira, rejeitou a idolatria messiânica. Ele ordenou que Satanás se retirasse, pois havia conquistado o valente. Capítulo 12, verso 29. Depois do diabo, eis que surgem anjos que vieram até ele e o serviram. Assim também deve ser conosco quando enfrentamos nossos desafios e permanecermos firmes na graça do Senhor. Depois disso, Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso e assim voltou para a Galiléia dos gentios. Todos os passos de Jesus pareciam calculados em função das Escrituras, para que ele a cumprisse. Não se tratava de adaptações, mas providências divinas que refletiam o Deus soberano no governo e no controle de todas as coisas. Mateus enfatiza o enfoque quase que exclusivo de Jesus durante o seu ministério terreno sobre a casa de Israel. Mas o fato de que o ministério de Jesus cumpriu Isaías 9:2 mostra que 28:19 não foi uma reflexão posterior.
O objetivo máximo sempre havia sido de todas as nações para que elas fossem esclarecidas. Israel deveria ser a luz para os gentios, mas essa tarefa poderia somente ser cumprida na obra de Jesus, o verdadeiro servo de Deus. O fato era que o povo que vivia nas trevas agora estava vendo uma grande luz. Essa grande luz era Jesus. Essa expressão daí por diante, verso 17, que também aparece no capítulo 16, 21, provavelmente marca um momento decisivo, ou a principal mudança de tema em Mateus. A partir daqui, estamos saindo do período de preparação para o ministério público de Jesus. Ele começou a pregar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vencida a fase da tentação, encontra os seus primeiros discípulos que serão as suas testemunhas e seus apóstolos. Jesus veio para juntar o povo de Deus que se encontrava espalhado. Ele chamou pecadores como discípulos para servirem em sua missão. Ele daria a eles melhores redes. Ele simplesmente vai andando à beira do mar da Galileia, e começava a chamar seus discípulos que, conforme o chamado, imediatamente deixavam o que estavam fazendo para atenderem ao Senhor. Isso para mim é muito fantástico. O que impressiona no chamado deles foi a prontidão em ouvir o chamado de Deus e largar tudo para seguir o Messias. A promessa de Jesus a eles, Pedro e André, seu irmão, era para segui-lo, que ele faria deles pescadores de homens. Um pouco mais adiante, ele encontra outros 2 irmãos que estavam junto com seu pai. E também o chamam, e também eles largam tudo, inclusive o pai, ali naquele lugar, e passam a seguir a Jesus. Eles pareciam esperar por isso, pois como pode alguém agir dessa maneira? E Jesus ia por toda a Galileia, verso 23, ensinando, pregando e curando. O ministério de Jesus envolvia o ensino, a pregação e a cura. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. Seu reino comunicava a natureza e o propósito do reino de Deus. Podemos ver isso no Sermão do Monte e nas parábolas do reino. Pregando as boas novas do reino. Sua pregação publicou as boas novas de que o reino de Deus estava perto e de que seus propósitos divinos na história estavam finalmente sendo realizados. Curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sua cura, assim como seu ensino e sua pregação, era um sinal de que seu reino havia de fato chegado. Pregação, ensino e cura. Mateus 4:1 começa dizendo: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É assim que começa o capítulo de número 4. E o verso 25 diz: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O que Jesus estava fazendo começou a chamar a atenção de todos, e as notícias então se espalharam por toda a Síria. Verso 24. A Bíblia de Estudo de Genebra fala que essa é uma referência ambígua. Segundo os romanos, a palavra se aplicava a toda a Palestina, com exceção da Galileia. Um caldeu poderia provavelmente ter entendido Síria como se referindo somente ao território norte da Galileia do mar Mediterrâneo até Damasco. O povo tocado por Deus começou a levar até Jesus todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele curou a todos. Uma distinção deve ser feita entre endemoniados e uma ocorrência de crises resultantes de várias complicações médicas. A possessão demoníaca não era um antigo e supersticioso diagnóstico incorreto de doenças como a esquizofrenia ou a epilepsia. Amanhã estaremos aqui com a primeira parte do Sermão do Monte. Seja perfeito. Mateus capítulo 5. Não perca, porque vai ser muito bom, edificante, nós estarmos estudando o Sermão do Monte. A partir de amanhã. Inscreva-se no nosso canal,
clica no sininho para você fazer acompanhamento diário. Todos os dias um vídeo novo. A palavra escrita, www.jamaisdesista.com.br. Vá lá e acesse e veja a parte escrita. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Nossa rádio, rádio.ossemeadores.com. Todos os dias temos programação lá. Fique conosco. Obrigado por estar com a gente aí nesses tempos. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém.